Bom dia, ouvintes da Rádio Destaque. Estamos aqui para mais um Manhã em Destaque nesta sexta-feira, dia 2 de março de 2018. Estamos iniciando nosso programa diretamente dos estúdios da Rádio Destaque aqui na rua Teodomiro Porto da Fonseca, aqui em Esteio. Hoje muito contente e também muito triste, né, Roberto? Contente porque é fim de semana, né? Sexta-feira, né? E também triste porque hoje é o último programa que a gente faz nesse horário. Então, a partir da semana que vem, teremos não só eu, mas os comunicadores da Rádio Destaque terão uma nova grade de programação com novos horários, né? E então, nas terças-feiras à tarde, teremos um programa, né? Papo de terça com o Anderson. À noite a gente vai fazer a resenha esportiva. Vamos dar um espaço para o esporte. Nas sextas-feiras vai estrear o Paulinho, vai continuar fazendo o programa, né? O Bola na Rede. Agora o Paulinho andando com as próprias pernas, né? Fazendo uma carreira solo, como diria, né? E então, vamos começar nosso programa. Agradecendo em especial também aos anunciantes, aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, né? Aos nossos apoiadores que estão crescendo, né? Fazer um agradecimento especial ao pessoal da Funerária Padre Reus, lá de Canoas, na Avenida Santos Ferreira 805, próximo aos Bombeiros. Telefone 3472-5052 e 3476-2508, tá? Quando do óbito de um familiar, do ente querido, é sempre importante a gente procurar assistência com uma empresa especializada, né? Que dê um atendimento digno e profissional. Então eu recomendo o pessoal da Funerária Padre Reus de Canoas, mandar um abraço para o seu Gersino e pro Jorge, o gerente lá da Funerária Padre Reus, que a partir de agora serão também nossos apoiadores. Junto com a Hiperveículos, tá? Lá na Avenida Getúlio Vargas, 6377, em Canoas, ao lado do Sofa Shopping. Hiperveículos, veículos novos, seminovos, multimarcas e blindados. Fale com o Márcio, meu amigo Márcio, um abraço também. Nossos apoiadores ao lado da Casa Dic, né? Tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê. E também ao FOPA Despachante, que está conosco desde o início. Vamos abrir um espaço então para os anunciantes da Rádio Destaque, né? Nesse primeiro bloco, e em seguida voltamos. Horas e 12 minutos. Voltamos com Manhã em Destaque, hoje num horário diferenciado, né? Hoje estamos fazendo o nosso último programa nesse horário, né? A partir da semana que vem, nova programação. Nesse momento, 28 graus aqui em Esteio, nesta sexta-feira, dia 2 de março. Sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite, né? Com pancadas isoladas, essa é a previsão do tempo aqui para a região. Então, estamos começando nosso programa. Hoje vamos falar de tem muita informação, né? Aniversário de Esteio, que ocorreu no final de semana, né? Aliás, ocorreu na quarta-feira, o feriado, dia 28 de fevereiro. 63 anos de emancipação da cidade de Esteio. E que vai ter uma programação
no final de semana aí para as comemorações desta data. Mas antes da gente falar disso, eu vou receber aqui hoje uma visita inesperada, que ela estava aqui numa reunião e eu aproveitei e convidei ela para participar do programa, já que eu ia fazer o programa hoje sem convidados, um horário reduzido. Então, vamos receber a Janaína, né, comunicadora aí, que vai nos dar uma palhinha, né? Tem um programa Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia aí, então, a todos os ouvintes, Fala, todos os conselheira, seguidores então. da nossa página, Jornal Destaque. É um prazer, Edson, estar aqui no teu programa. Exatamente. Obrigada Para te pelo convite. acompanhar, sempre o teu programa vai continuar. Sim, o programa Fala Conselheira é sempre nas quintas-feiras, a partir das 14h30. E o programa Diversidades, nas quintas-feiras também, nas sextas, às 14h30. Sim, então hoje o programa é o Diversidades. Diversidades. E nas quintas, que é o Fala Conselheira. Eu já estava me Exato. atrapalhando, porque tem programa na sexta, né? Sim, e esse quinta programa e novo. sexta. Exatamente. O programa de À quinta ele é tarde. mais voltado para os direitos humanos, né, de crianças e adolescentes, mulheres, né, idosos, enfim. E conselheira, porque fala conselheira não só pelo fato de eu estar conselheira tutelar, mas, né, pelo fato de ter passado por vários conselhos de direito. Enfim, a gente faz um diálogo com essa voltado para esses temas, né? Exatamente. Então está sendo bem gratificante, está sendo muito, muito informativo para os nossos seguidores, né? Toda quinta-feira é um tema diferente. Ontem nós tivemos a Patrícia, conselheira tutelar de Sapucaia do Sul, que nos trouxe o tema muito do nosso cotidiano de trabalho, que é sobre alienação parental. E é um tema muito importante e é um direito, é uma violação de direito, né, que as nossas crianças e adolescentes estão sujeitas aí, e é muito comum, infelizmente, acontecer. É isso aí. Vamos dar bom dia aqui para Elis Moraes, que está dando bom dia. Rodrigo Jankowski. A Elis, um beijo, Elis. A Elis é moradora do condomínio Quaraí, Edson, ali da Vila São José. É uma liderança lá dentro do condomínio, participa bastante dos eventos lá da comunidade. Um grande Atuante, abraço, então, na bem comunidade. atuante. Legal, obrigado. Um grande abraço para ela. Eu vou passar aqui, o Roberto está oferecendo para nós aqui Está de boca Obrigada, cheia, Roberto. Mas nós estamos falando aqui, Roberto. O assunto de hoje não pode ser outro. Audiência pública do plano de carreira dos professores de esteio, que acabou sem resposta. Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa. Esse plano de carreira, o que eu posso te dizer é que esse assunto já está na pauta da Câmara há muitos anos. Sim, eu acho que é um assunto muito pertinente e foi especificamente sobre o magistério, né? Na área da educação, ou foi sobre todo o funcionalismo? Do magistério. Só o magistério. O plano de carreira, eu acho que o magistério, foi especificamente no magistério, que eu acho que é a base que mais está organizada e puxando. Mas eu acho que todos os servidores têm que puxar isso, plano de carreira, né? Discutir isso. Eu acho importante. Hoje o sindicato que representa a classe aí passou por uma eleição, né? Está com um novo grupo à frente. Acredito tenho esperança que esse grupo vai mobilizar bastante, né? Eu sei que a antiga equipe lá, diretoria do CISME, teve uma perda muito grande da sua presidente, né? Há pouco tempo atrás, né? Então teve todo o próprio sindicato está passando por essa reformulação, seria, isso, né? Eu acredito que agora a mobilização vai fazer a diferença, né? Rodrigo, o que eu posso dizer é que o momento não é bom. Por que não é bom? Tu até vai dizer assim, né? Pode até me questionar. Mas assim, em função da crise, da crise que vive tanto o poder público nacional, estadual e os municípios, que é efeito cascata, né? Hoje em dia, a tendência, né, é diminuir o custo com a folha de pagamento, desonerar. Então, assim, o momento não é bom.
só para você ter uma ideia, vários municípios estão acabando com vantagens dos servidores, né? Como a licença prêmio. Hoje, as próprias reformas, né? Exatamente, já visam também. Né? Trabalhista, enfim. Exato. E fora aquela visão deturpada, né? Que existe, né? Que o servidor é considerado privilegiado. E que não é bem assim, né? Principalmente do município, né? Por isso a importância de uma base bem fortalecida e mobilizada, exato. né? Através do sindicato, através dos movimentos de categoria. Eu acho que é a partir daí, até porque a retirada de direitos, né? Isso está vindo como tu disse, um efeito cascata. E se os trabalhadores não estiverem organizados e fortalecidos, com certeza vão perder. Sabe que em 2008 foi feita uma alteração no plano de carreira lá em Canoas, no magistério, e foi feito, como é que eu vou dizer, foi feito meio com pressa. E tu vê, o plano era tão complexo que a maioria não tinha uma opinião formada. Depois de 2 anos, o pessoal teve que refazer o plano, porque teve muita ação judicial, o pessoal teve perdas, né? Porque foi feito um reenquadramento, porque já existia um plano, né? No magistério. E assim, como é que eu vou te dizer? O que ficou de lá, a lição é assim, isso é uma coisa muito delicada quando a gente mexe com vantagens e com uma categoria. Então tem que ter muito cuidado para não... E uma construção coletiva, exatamente, né? Com as partes envolvidas. E é o mais importante, né? Não adianta tu ter um sindicato que te represente e tal, mas que não dialogue. Eu acho que a política ela se faz, né? Mesmo quando a gente... mesmo quando existem várias divergências, né? E aqui não é diferente dos outros municípios, não, né? Com certeza, mas tem que ter habilidade para, né, para poder construir um acordo, né? Que é o que eu sempre digo, né? O ideal é ser bom para os dois. Se não dá para ser bom para os dois, o menos pior, né? Que atenda todas as partes. Inclusive isso não estava na pauta aqui, eu não sabia que o plano de carreira. A última notícia que eu vi teve uma audiência, né? Foi mês passado. Ontem teve uma audiência pública. E ontem teve, mas e antes de ir para a votação, eu sei que tem bastante polêmica, mas o sindicato ele tem que participar ativamente, né? Das propostas. Foi uma proposta e conversar do com os vereadores, né? Conversar com os vereadores. Eu acho que tem que partir, né? Do sindicato junto com a base, né? Com os vereadores, com as comissões que representa, né? Eu acho que é por aí. Fazer um diálogo coletivo, uma construção coletiva, né, participativa. E tem que ver também a realidade, né? A realidade, o funcionalismo de Esteio, em relação a outros municípios, ele como é que eu vou dizer, o salário está bem aqui, bem abaixo. Se tu for comparar com outros municípios, sim, isso tem que ser levado em consideração. Inclusive o nosso de Conselho Tutelar, né? O nosso salário também está bem abaixo da região. Que assim, em média, são bem abaixo. Normalmente a gente sempre compara com São Leopoldo aqui, né? E nós não temos um sindicato, os conselhos tutelares não tem um sindicato. Não existe embora somos filiadas ao CISM, né? Participamos da eleição ativamente, né? Votamos, enfim, todas nós lá do Conselho Tutelar, porque somos filiadas, mas é um sindicato que agora, posterior à eleição, a gente vai procurar para dialogar justamente sobre isso. O conselheiro não é concursado, né? Tu é eleito, né? Sim. Tem um mandato. Processo de escolha. Exatamente. Depois a gente retoma esse assunto, Jana, e antes de eu começar, eu estava falando do aniversário de Esteio. Sim, que vai acontecer amanhã, dia 3. Exatamente. No Parque Galvani. No Parque Galvani. O aniversário é dia 28, né? Que inclusive foi na quarta, né? Exato. Anteontem. E teve o feriado e vai ter a festa, né? Amanhã, a partir das 16 horas, no Parque Galvani. Patrick Martins, Anderson Cruz, Johnny, Diego, Grupo Zoeira, Klaus e Vanessa, Lucas e Felipe. São as atrações, né? No sábado. Rock na Praça no domingo, dia 4. A partir das 15 também na Praça Coração de aniversário, Maria. Exatamente. O Rock na Praça é um evento que já acontece há bastante tempo, né?
pessoal se organize, enfim, é uma festa bem bacana. Isso, que é as bandas locais, né? Sim. Exatamente. As bandas de rock. E dessa vez já fizeram para sair junto com as comemorações. Eu queria te divulgar também domingo, Fica dia 4, na Casa do Hip Hop, vai ter um encontro do Coletivo das Minas, tá? Do movimento do hip hop. Esse encontro ele é aberto, vai ter um almoço, né, colaborativo, e à tarde vai ter os momentos de formação, né, que serão 2 temas, o feminismo e saúde. Os 2 temas que serão abordados à tarde, 2 temas de formação. Então está em aberto, né, as mulheres aí, meninas jovens que queiram participar, vai iniciar então com o almoço, lá pelas umas 11 horas da manhã, né, com fraternização entre as mulheres, e à tarde, então, um momento de formação. Acho que vai ser um espaço bem bacana, né, de integração, enfim, organizado, então, ali pelas mulheres da Casa do Hip Hop. Legal. Mais uma dica aí para o pessoal neste final de semana, e mais uma opção aí de lazer aí, de entretenimento na cidade e informação. Né? O Rodrigo Jankowski está dizendo: um novo cisne surge das cinzas, Grazi presidenta, representa um novo começo. Gosto muito da Grazi, conheço ela Isso aí, a Grazi vai estar conosco no dia 9, numa mesa de debate aqui no programa Diversidades. É isso aí, legal. Plano de Kátia Vargas Alves está dizendo que o plano de carreira dos professores, infelizmente, é algo que só vai virar pizza. Isso, caiu aqui, entrou mais uma aqui. Pizza, isso não é só aqui, em muitos municípios. A educação no nosso país vai de mal a pior. Foi um tempo que ser servidor era bom. É verdade. Infelizmente, a educação, né? A educação não recebe a atenção devida, né? Não só pelo poder público, mas tu sabe que até pela população, né? Já foi o tempo, né, que o educador tinha o respeito não só do poder público, mas da própria comunidade, dos pais, né? Eu não sei se tu nota isso, tu concorda? Então, enquanto conselheira tutelar, a gente vê um afastamento, sim, das famílias hoje e da escola, né? Infelizmente. Mas eu acredito muito no papel da escola nesse contexto. As famílias hoje têm um outro perfil, né? A maioria trabalham fora, pai e mãe trabalham fora. A realidade é outra, os né? Os filhos vão para a escola. A gente não pode comparar, né? Que nem nós, né, Roberto? Né? Nos anos 80, nos anos 70, como é que era ir para a escola, né? A gente tinha um respeito, né? Tinha um medo, Deus o livre, né? Hoje a criança é diferente, né? A realidade é outra, né, Jana? E a gente encontra, assim, muita dificuldade também por conta da evasão escolar. A gente tem um número expressivo, né, de evasão escolar, de ficais, né? A gente percebe isso através das fichas de infrequência que recebemos da escola. E por N motivos, né? A partir da atuação do Conselho Tutelar, a gente acaba buscando aí outras violações envolvidas no contexto. Mas referente à família e à escola, a gente percebe sim um grande distanciamento, né? Hoje parece que as escolas é aquela escola com os portões fechados, sabe? A gente não percebe mais o vínculo da escola com a comunidade e a comunidade com a escola. Muitos programas que aconteciam dentro das escolas que propiciavam esses momentos, né, de integração, hoje não acontecem mais e muito reduzidamente, né? Então eu acho que a escola hoje ela está muito limitada, muito fechada, né, nos seus muros. Interessante. Eu não. Né? E a escola precisa nunca pensei sobre isso. Com a comunidade escolar. Sim. Quando eu falo comunidade escolar, não é só a comunidade as famílias daqueles alunos que estudam em determinada escola, mas sim com os vizinhos, né, com a associação que está dentro do bairro, com o posto de saúde que está dentro do bairro,
né? Com um grupo que está dentro do bairro. Essa interação que vai fazer oxigenar o espaço da escola e da comunidade ao mesmo tempo. Essa integração que vai dar prazer aos alunos de ser pertencente àquela escola. Sim. Isso aí também passa pelas pessoas, né, Jana? Também, né? Também. É chato a gente falar isso, né? Mas eu me sinto bem à vontade para falar. Porque eu já fui servidor público, né? E a gente vê que o pensamento também mudou. Hoje as pessoas não querem... como é que eu vou dizer, as pessoas só querem fazer aquela parte delas, não querem fazer algo a mais, elas só querem cumprir o seu, né? A sua tarefa. A sua tarefa, né? Não tem aquela, como é que se diz, aquele envolvimento com, né? Porque tu trabalhar num posto de saúde ou tu trabalhar numa escola não é que nem trabalhar no escritório, né? Tu lida com a população diariamente. Sim, tu então lida a gente com tem que ter aquela né? sensibilidade, né? Que tu, por exemplo, quando está atendendo, tu não está dentro de uma instituição bancária que tem horário, que vai, né, seguir, tu tem que ouvir, tu tem que saber qual é E as pessoas às vezes têm dificuldade. É chato a gente dizer isso, porque a gente está aqui defendendo o servidor e tal, né? Estava até há pouco falando do plano de carreira e tal, mas assim, eu acho que nesse processo tem a participação de todos, que nem tu falou, né? A comunidade, a escola se afastou da comunidade, mas também, que nem eu falei para ti também, né? Que eu vi que tu não, eu acho que eu não sei se tu concordou, né? Que os pais também, né? Já não dão aquela, sim, aquela hoje participação, a gente tem... né? O pai chega lá, eu não posso porque eu tenho horário, eu tenho que deixar meu filho aqui, sabe? Ele não participa da vida. Eu me lembro que antigamente, né? Existia, né, aquele envolvimento com a festa da escola, com a participação, com as melhorias. Hoje eu vejo o pessoal reclamar muito, mas não quer participar, não quer ativamente, né? Então a gente nota, mas isso é uma coisa cultural, né? Não sei se tu pensa assim como eu. É que o modelo das famílias tu tem hoje outra experiência, tão bem no diferente, dia a dia, né? Claro, existe sim aqueles casos específicos que é negligência, né? Que os pais estão em casa, né? Estão lá tomando chimarrão, fazendo alguma coisa, mas mesmo assim não vão na escola, não buscam os filhos, né? Deixam os filhos faltar à escola, negligência. Tu sabe que é uma coisa comum. Mas tem um bom número de famílias que trabalham mesmo. Tu sabe, exato. Estão ocupados com o trabalho e acabam não conseguindo participar na vida escolar de seus filhos, né? Porque precisam também garantir a sobrevivência. Sim. Por isso que muitas escolas realizam os encontros de pais no sábado. Eu acho que muito por conta desta situação. Sim. De entender também que os pais trabalham durante a semana e não conseguem participar, né, de reuniões, enfim, fazer as visitas periódicas na escola. Por isso, os sábados para esses encontros. Exatamente. Não, eu até ia te comentar, tu sabe que eu posso te falar assim porque eu tenho conhecimento, assim, a minha esposa trabalha na área de educação, e tu sabe que tem pais que esquecem de buscar os filhos. Sim, isso acontece muito, e nós que precisamos atuar nesses momentos. É uma coisa assim, né? Fora aqueles casos que, infelizmente, até é chato de falar, né? Casos de suspeita de abuso, de uso de drogas, né, na família, né, que é uma realidade triste, a gente tem que falar sobre isso. Mas assim, dentro da conversa, dentro dessa conversa que a gente está falando, né, tem tudo isso que envolve tudo. Eu digo a gente precisa falar, não que a gente precisa falar agora, mas eu digo que é um assunto que a sociedade precisa discutir, porque é uma realidade, é uma violação. O abuso sexual, por exemplo, é uma das piores violações contra uma criança ou um adolescente, né, que deixa marcas para o resto da vida, e a gente precisa combater. E quando a gente fala em combater, a gente encoraja as pessoas a denunciar. Né? Às vezes as pessoas têm medo porque não têm a certeza, é uma suspeita, mas a partir da suspeita, façam a denúncia.
Tem o Disque 100, né, que você pode ligar, é um número que você não precisa nem se identificar, só passar a situação, o local, está feita a denúncia. Não precisa ter identificação, se não quer se identificar, ok, mas realize a denúncia, porque você vai estar salvando uma vida. É isso aí. É isso aí. Janaína, falando então sobre... Nós estamos, no fim, caímos a gente não tinha pauta, né? Eu tenho vários assuntos para falar. Teve o show do Phil Collins na terça-feira no estádio Beira-Rio, Roberto. E tu sabe que eu fiquei apavorado de ver a matéria do show, que eu não sabia que o Phil Collins estava com problema de saúde. Não sei se tu... Não sei. Eu curtia também muito nos anos 80, né? O Gênesis entrou de cadeira de roda e bengala. E ele fez todo o show sentado. E mesmo com problema de saúde, ele ainda tem a voz, né? Fez o show na terça-feira. E no final de semana, no Beira-Rio, vai ter o show do Foo Fighters, que já não é meu... né? E inclusive, esse show de terça-feira causou toda aquela polêmica, né? O Inter teve que jogar em Novo Hamburgo. Ah, sim, teve que jogar em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo, porque... Acho que foi o Roberto até que falou exatamente, sobre isso, porque tinha um contrato, né? E tinha que montar toda a estrutura do show. Então a federação passou o jogo pro domingo e prejudicou o Internacional, que reclamou e tal. E então no final de semana vai ter o show do Foo Fighters. Já falamos do aniversário de Esteio. E outro assunto que gerou polêmica também, na segunda-feira, eu saí daqui, a gente até comentou, né, que ia ter um evento lá em Canoas, teve a entrega de 45 viaturas para o poder público, foram viaturas para a brigada militar e tal, e para o trânsito, para a Guarda Municipal de Canoas, era total 40 viaturas, entre motos e veículos, entre carros, e também foi feita a primeira entrega de armamento para os guardas municipais. Sabe que eu postei essa notícia, eu tenho o meu blog no Facebook, eu postei num grupo lá de Canoas e gerou muita polêmica, porque o pessoal... Tem muita gente que não gostou desse negócio do guarda municipal andar armado, né? E eu até achei que não ia acontecer isso das pessoas colocar em dúvida. Mas eu não sei se é um sentimento das pessoas. Eu não sei. Eu queria saber a tua opinião, Jana. Se tu vê isso, por exemplo, no teu trabalho, porque tu também, né? Tu é conselheira tutelar. Na rede social, quando o pessoal, apesar que eu sei que o teu trabalho, tu não é um trabalho que é feito discreto, tu não dificilmente tu vai colocar alguma coisa em rede social e tal, mas quando colocam assim, e também gera essa polêmica, o pessoal, muita gente criticando ações do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão ainda que as pessoas, a maioria da população, não tem esclarecimento do nosso papel, tá? E por isso que eu sempre procuro trazer informações para o programa Fala Conselheira, justamente para esclarecer com a população o papel do Conselho Tutelar na sociedade. Nós temos um papel específico que é zelar e garantir os direitos da criança e adolescente. Nós requisitamos serviços a partir de uma suspeita de violação. Nós mobilizamos uma rede, né? Então, assim, nós não somos polícia mirim, nós não somos pai nem mãe para educar. Sim. Né? Então, as pessoas às vezes acham que vocês têm poder de polícia, muitas vezes. Assumir uma responsabilidade que não cabe a vocês. Que não cabe a nós, né? Mas isso não faz com que a gente não dê um retorno para a sociedade. Sim. A gente sempre procura dar o retorno, né? Olha, não é nossa responsabilidade, né? Não temos essa competência, mas vamos procurar os órgãos competentes. Exatamente. A gente sempre dá o retorno e a resposta, o encaminhamento para a família. Fazendo melhor, tem um ditado, Jana, que diz assim, que eu gostava de usar quando eu trabalhei aqui em Esteio, aqui no posto de saúde, eu dizia assim, a gente fazendo certo, a gente nunca está errado, né?
Então, assim, se tu tá fazendo, tu pode estar de cabeça tranquila. Se tu fez a coisa certa, né? Agora, se tu pecou e tal, ou por algum motivo tu deixou de fazer alguma coisa, né? Aí sim. Às vezes a gente faz todo o encaminhamento pelo Conselho Tutelar, né? De uma situação específica. Assim. A gente faz, mobiliza e lá adiante, né? Tu vê que todo o trabalho... Não dá certo. Quem é que não funcionou aí? Conselho Tutelar. É bem assim, eu sei como é que é. E eu até comentei, assim, ó, porque eu fiz a postagem, ó, a Guarda Municipal de Canoas estará armada, ó. Mas em 15 mil pessoas alcançadas. Gerou vários comentários e o pessoal dizendo assim, né, que é bom, papapá, olha, o guarda se acha bambambam, né? O pessoal não é treinado e tal. Não. É claro que isso, né? Isso é que nem o negócio do desarmamento. A política, né? Não é armar todo mundo, não é dar para guarda. O pessoal, esses guardas municipais lá de Canoas, eles tiveram treinamento, né? De tiro, de preparação. Então essas pessoas têm um mínimo de preparo, avaliação psicológica, né? Eles receberam treinamento e assim. Na realidade que a gente vive hoje, né, mesmo que como é que se diz, essa ação não tenha sucesso, é sempre bom, né? Meu pensamento, né? Qualquer tipo de ação do poder público para minimizar a violência, né? Se a Guarda Armada, né, no município vai te dar resposta, diminuir o número de roubos, diminuir a violência, puder efetuar prisão, puder dar apoio à brigada durante as ocorrências, eu acho que é bom, né? Mas, por incrível que pareça, muita gente não gostou. Acho que não é legal, né? E eu até comentei contigo esse assunto, porque na segunda-feira, antes de eu sair daqui do programa, eu comentei que eu tinha um convite para ir nesse evento, mas não iria por causa do horário e tal. E eu achei que o pessoal, a maioria do pessoal ia gostar dessa notícia, mas teve muita gente que não gostou, né? E eu fiquei bem surpreso com a rede social, né? Que o pessoal leva muito para o lado, às vezes, para o lado ideológico, político, né? Eu não sei se tu concorda comigo, se tu vê isso assim, quando ações feitas pelo município ou pela o pessoal, às vezes a coisa está sendo bem feita, tipo assim, a prefeitura está fazendo um asfalto em tal rua, aí o pessoal lá do outro bairro diz assim, por que está fazendo lá e não está fazendo aqui? Tu não acha que existe uma insatisfação que está acontecendo assim hoje em dia com as pessoas? Ou essa é uma visão minha, de repente, eu acho que a população está passando pelo momento de muita perda, né? De perdendo direitos, é uma coisa que está vindo assim de cima para baixo. Isso é uma reação. Uma reação, as pessoas, né, muitas coisas que foram conquistadas estão retrocedendo, né? Isso a nível de direitos, né? Uhum. A própria reforma agora da trabalhista, enfim, e a própria política, sim, né? Esse modelo político que não eu vou te dizer assim que não contenta mais. Sim. Né? Não Jana, eu vou te pedir uma pausa e nós vamos voltar, porque esse assunto é muito interessante. Sim. E a gente vai retomar, que o Roberto está fazendo sinal aqui para a gente abrir o espaço para os nossos parceiros aí. Tá? E daí a gente volta. Os nossos colaboradores. Isso.
Esse Márcio é o de 1 quilo. Uhum. 10 horas e 45 minutos, retornamos com Manhã em Destaque. Hoje com a presença da Janaína Santos. É isso, Janaína Sim. Santos. Eu também sou Santos. Nome comum, né? Santos, Silva, né? Machado? Isso. Não, Machado já não é mais Silva. Retomando então nosso programa, hoje com um horário diferenciado, né? Às 10 horas e 45 minutos. Agradecendo ao Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas, Hiperveículos na Getúlio Vargas, 6377, ao lado do Sofá Shopping, e Funerária Padre Reus, Canoas, na Avenida Santos Ferreira, 805. Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui, e nós começamos a falar numa área muito, como é que se diz? Uma área muito interessante, que é a política, né? Que a gente pisa em ovos para falar de política. Hoje a gente tem que ter cuidado também quando a gente fala, né? Porque às vezes a gente é mal interpretado, né? Tu não viu o Gustavo Lima, né? Sim. Gustavo Lima, né? Nas redes sociais, e falou. O Thiago Leifert também fez uma declaração que não foi por mal, acho, do Thiago Leifert, né? E ele quis dizer que o esporte não era o lugar certo para fazer reivindicação, foi uma coisa assim. Soube disso? Não. Ele fez, o Thiago Leifert, numa coluna, né? E eu acho que foi alusão ao Big Brother, que teve uma moça que fazia... Eu não assisto tu Big sabe Brother. E tu sabe que ele fez... Ele foi na rede social, ele foi bem... Ele sofreu aqueles ataques lá do pessoal, né? Sim. Que xinga e tal. Mas quem o Gustavo Lima sujeito, também, né? A receber o apoio também ataque, É, né? a crítica, né? Não, a crítica não, faz parte. Eu acho que a crítica, sim, ela faz parte da crítica, né? O que não pode é atacar, né? É que nem o caso, assim, ó. Sabe que a Maria do Rosário é a maior vítima de fake news, né? Sim. Às vezes aparecem uns projetos, assim, o pessoal me pergunta, né? O negócio da Maria do Rosário. Ela fez um projeto para, sabe, umas coisas esdrúxulas, né? Eu digo, não, isso ela não fez. Eu digo, não, ela até, né? Daí, então, assim... Uma coisa assim, ó, tu criticar o trabalho, né? Não gostar do trabalho dela. Outra coisa é tu inventar mentira, né? Tu rotular a pessoa, né? Que é uma coisa que está acontecendo, né? Eu Sim. falei da Maria do Rosário, mas eu podia ter falado de outra pessoa, do Lula, do Bolsonaro. A Maria do Rosário, Marina, quem entrar lá no site, né, nacional lá do federal... sabe? Vai acompanhar o trabalho dela e ver quantas leis ela já criou, né? Sim. Inúmeras leis aí. Assim, ó, ótimas. Eu me sinto bem à vontade. Foi criadas por ela. Porque eu aprendi há uns anos atrás que a gente tem que ter, a gente quando é formador de opinião, né, como jornalista, a gente tem que ter a nossa opinião, tem que ser firme, né, nas nossas convicções. A gente não pode ficar em cima do muro, né? A gente tem que ter posição, mas sempre atuando com respeito, né? Não é porque eu tenho um vínculo com algum partido que eu vou destratar uma pessoa, uma figura pública aqui, né? Ou falar mal de outro partido, outro, né? ou não receber aqui no programa, exato, né? Entendeu? Então, assim, ó, a gente tem que ter esse limite. É o limite, né, Jana? A gente tem que entender, entre assim, ó, e respeitar. Entre assim, ó, a tua preferência, e o respeito, né, que a pessoa deve, né, receber. E por esse lado, eu até te cortei, né, que tu estava falando sobre a política, das pessoas que estão desse sentimento, né, de indignação, Sim. O que eu percebo, assim, que as pessoas estão muito desacreditadas, né, em relação à política, por tudo isso que se deu, né, a partir dessas investigações, da corrupção, enfim, Operação Lava Jato. da corrupção. Corrupção é algo que existe
Desde que o Brasil foi descoberto. Desde que o Brasil foi descoberto, né? Sim. Então, por favor, claro, se veio à tona porque alguém em algum momento mas não da forma que estava sendo, né? Tu usar órgãos, né? Tanto é que não mudou, né? Tanto é que não mudou, porque o governo né? Que muita gente diz que é golpe, né? Mas foi o impeachment foi dentro da Constituição, né? Passou pelo Senado, passou pelo Congresso, né? O governo que ficou nada mais é do que o herdeiro, né? Que era vice e tal. E aconteceu o caso com o presidente, né? O presidente o vice-presidente que assumiu a presidência para levar o Brasil para o rumo certo, também, né? Inclusive com o caso o Joesley Batista, né? Teve gravações. Então, quer dizer, o sistema ele está todo contaminado, né? E te cortando, né? Porque tu começou a falar, eu acredito assim, que a gente tem que transformar o limão em limonada. Eu acho que tudo que aconteceu nos últimos 2-3 anos, né? Eu acho que vai ajudar o povo, porque a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade, né? Na hora da escolha. Na hora da escolha. Mas eu digo que esse modelo de escolha, esse modelo não nos representa, não sabe, as pessoas estão desacreditadas, né? A gente precisa oxigenar, a gente precisa renovar, e para isso acontecer de fato, para essa mudança e para uma nova política se dar, a gente precisa de uma reforma política. Eu defendo muito a reforma política, né? Já participei do plebiscito há um tempo atrás, o plebiscito da reforma política, aqui em Esteio, estive à frente, junto com o movimento no qual eu participo, porque eu, enquanto cidadã, acredito que para mudança efetiva precisa de uma reforma política. Por que não sai a reforma, a gente tem senadores, a gente tem representações que estão lá uma vida toda, né? E sai e deixa o seu familiar, né? Tem que ocorrer uma reforma política, sabe? Sim. Tem que ocorrer porque... no tempo do Fernando Henrique, ele já falava em reforma e não fez. Não vai mudar. O Lula teve lá e não fez também. E agora fizeram uma mini reforma, foi um esboço de reforma, o voto distrital misto, no fim não ficou para outra, vão acabar com as coligações a partir de 2020. Mas isso não chegou nem a ser reforma, é mini reforma, né? Ficou a contento deles, né? Infelizmente, a reforma não sai porque quem tem que fazer essa reforma são os próprios interessados, né? É que nem esse caso agora, tu sabe que os juízes, eles estão pensando em fazer uma greve, caso o STF julgue a ação que a liminar que concede o auxílio moradia para os juízes. Outra reforma que tem que ocorrer no judiciário. Eu respeito os juízes, eles fizeram um concurso, né? Tem todo o direito e tal, mas isso é um privilégio assim inaceitável, né? E assim sabe como que na época, os professores também fizeram, assim como na época, assim como qualquer outro servidor, claro, né? Teve uma dedicação, porque precisa decidir sobre, né? Determinadas situações tem uma responsabilidade, um juiz, enfim, o professor também tem uma responsabilidade de alfabetizar, né, de transmitir a sabedoria, o conhecimento, porque para o juiz chegar onde chegou, um professor ensinou ele. Então eu acho que um juiz, né, tem tanto direito quanto o professor. Eu penso assim, né? Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas assim, o poder público era um elefante branco, assim, que todo mundo tirava uma casquinha. E quando foi criado esses benefícios para o judiciário, na época, o argumento deles era que se os políticos tinham essas vantagens, como auxílio moradia e tal, a corte do judiciário, não é corte que se diz, os procuradores, juízes, desembargadores, é a corte, né? O pessoal da corte lá do judiciário, os membros do judiciário, né? Tem os servidores, que são
E tem os membros do judiciário que são eles, o argumento deles é que eles também tinham direito. Então o que acontece? Todo mundo quer tirar uma casquinha. E agora, como a crise pegou o poder público, como é que se diz, está inchado, né? A folha é muito onerosa, né? Hoje existe um teto de 30 mil reais, né? Que todos os juízes recebem o dobro ou até mais. Aí entraram com uma ação constitucional que vantagens não é considerado salário, então é só sobre o básico. Sim. Né? E se foi julgado é porque realmente não está certo, né? Só que assim, ó, isso é que nem uma roda, né? Que vai indo para uma coisa que a disparidade está cada vez maior. Porque o salário mínimo de R$900, né? E juízes ganhando 30. E lá na hora de mil. Votar no Senado, eles vão votar para quem? Nada contra os juízes. Para os trabalhadores, assim, nada contra os propondo juízes. reforma trabalhista e reforma da Previdência. Até porque a gente não pode botar no mesmo saco também, né? Juiz, uma coisa é juiz, outra coisa é político corrupto, né? Porque o pessoal também tem isso, né? Não, mas eu digo assim, ó, lá, né? A gente tem os representantes a nível de senadores, deputados e presidente que representam, né, o povo, mas representam também algumas classes, né? Exatamente. Defende os interesses de certas classes. Lá, né? na política também os juizados têm os seus representantes que defendem seus interesses. Certeza, assim certeza. Como os trabalhadores e trabalhadoras, tem seus representantes. Pobres, têm seus representantes. Exatamente. E aí, né, que vem as divergências. E hoje a gente vê que quem está perdendo, né, são os pobres, são os trabalhadores, exatamente. Né, com perdas de direitos, Tanto é com reformas, que enfim. exato. E olha aí, os juízes estão se preparando para fazer uma greve caso, né, se retire aí o direito de moradia, né? o benefício de moradia. Né? Então, foi concedido por uma liminar, né, exato, que vai ser julgado. A gente está vendo aí uma disputa aí de classe, digamos assim, né? Exatamente. Essa é a nossa realidade, né? Mas como tu falou, tu vê, hoje na Assembleia Legislativa nós temos um presidente que o Adão Preto, que ele representa o Movimento Sem Terra, né? Sim. Ele foi eleito pelo Movimento Sem Terra. Que quem diria há 20 anos atrás, né? Que o Movimento Sem Terra teria o Edgar Preto, Edgar Preto, filho do falecido filho do Adão Preto, isso. Né? E então a gente tem que mudar. Só para encerrar o assunto, Jana. Você sabia que o Edgar, ele tem uma comissão que ele atua muito com os times de futebol dos municípios, do estado, pelo fim da violência contra as mulheres. Ele está à frente dessa comissão. Eu sei que ele tem exatamente, ele até foi convidado para fazer uma audiência pública que ele fala dessa comissão. Sim. Eu não sabia que tinha a ver com os clubes. Sim, eu sabia que era violência tem a ver com os clubes também. Bem bacana. Uma hora a gente pode convidar ele para vir aqui, né? Vamos, sem problema nenhum. Eu me disponho a participar. E isso trazer, né, para as nossas ligas aqui do município, talvez essa campanha também. Né? Eu acho que eu tenho que passar um dever de casa. Né? Eu tenho uma lista aqui de convidados, de possíveis pautas aí. E eu tenho que conversar com o Anderson, que eu não consigo parar para conversar com esse rapaz. E a gente tem que agilizar isso aí. Né? E assim, ó, só para dar um fechamento, que eu gosto de começar o assunto e encerrar. Eu tenho fé ainda nas pessoas. Eu acredito que tudo que a gente passou nos últimos anos, inclusive essa crise financeira, né, que a economia já está estabilizando, né, tirando o aumento das tarifas e do combustível, né, eu diria que a economia está estável, né. Só que eles falam na TV que a economia está boa, e daí tu vai encher o tanque de gasolina ali, tu vê que não é assim, né? Não é bem assim. Por isso né? que eu não olho os juros baixaram realmente. Eu prefiro a nossa rádio aqui, que a gente tem informação mais. Eu que vivo no cheque especial já vi que realmente os juros baixaram, né? Baixaram, não faz nem cosquinha, mas baixaram, né? Mas assim, ó, voltando, eu acredito que a gente vai, como eleitor, eu acho que a gente vai adquirir maturidade para poder votar, poder renovar.
Eu acho que assim, a grande palavra das eleições vai ser renovar, independente assim, direita ou esquerda, que agora tem essa polarização, né? E eu queria tanto achar uma pessoa que não fosse nem de direita nem de esquerda, né? Porque assim, eu sou mais para a direita, eu sou uma pessoa meio conservadora, né? E o pessoal da esquerda, né? Então tem que ter um meio termo. E os candidatos, às vezes, eles falam uma coisa, mas na prática eles fazem outra. Tem isso também. Até porque o sistema, né, às vezes não deixam que eles consigam realizar o que eles pretendem. Então, assim, eu acho que a grande é a falta de candidatos, a falta de uma visão. Porque não é só eu que penso isso, eu vejo em grande parte dos eleitores essa procura, né? Porque o pessoal tem isso também. Tem que ter o salvador da pátria, tem que ter o pessoal não pensa a longo prazo de um plano de governo, né? De uma linha de ação. O pessoal pensa na pessoa, personaliza, né, a eleição. É o fulano, é o Beltrano, né? É o fulano de tal, né? O Luciano Huck. Luciano Huck. Ou o Ciro Gomes, né? Então tem essas coisas. Isso, tem essas coisas, né? Mas eu acho que a palavra, assim, vai ser renovação. Eu acho que as pessoas vão ter que, inclusive os deputados, né? Eles vão ter que se mostrar, vão ter que procurar suas bases, mostrar suas posições, né? E o povo eu acho que ele está mais preparado para votar. Eu acho que tem que ter uma base construída minimamente. Eu acho que vai ser a melhor coisa de todo esse processo que a gente está sofrendo, é isso. Eu acho que o povo vai estar mais preparado para votar. Eu acho que sim. O que a gente precisa avaliar no momento da escolha, nesse modelo que ainda se tem, né? Eu defendo muito a reforma, porque cai no sistema. Por melhor que tu sejas, com o melhor projeto, com as melhores intenções, né, de defender os direitos coletivos do povo, né, de estar no lado do povo, a gente sabe como é que funciona minimamente, né, Edson? Às vezes não consegue. Né? Se tu não tiver maioria para aprovar um projeto, se não tiver maioria que te acompanhe no voto, tu não sai do lugar, tu não consegue, tu não representa ninguém, infelizmente. Né? Tem que fazer todo um movimento, toda uma articulação, e aí que tem um perigo. E às vezes tu tem um trabalho, mas as pessoas não reconhecem. Que tu tá trabalhando, exatamente. Tá fazendo. Então, assim, eu acho que é avaliar um bom projeto, né? Quais os nomes que representam aquele projeto e, né, votar na melhor forma e no projeto que lhe bem presente, né? Que feche com as tuas ideias, né? Com as ideias coletivas, enfim. Eu sou otimista, eu acredito no país. Uma pessoa que já viveu na época da inflação, nos anos 80, eu acho que a gente já passou coisa pior. Eu acho que nós temos tudo para melhorar. Falta um pouquinho mais de honestidade para as pessoas. Não, mas né? Não só os que estão lá, os que estão aqui também. Né? Que nem eu digo assim, a gente não pode generalizar também, né, Edson? A gente sabe que existe gente boa, políticos bons, honestos, que estão aí, né, lutando pelo bem comum, né, de todos e de todas. A gente não pode também generalizar tudo isso, né? Existem muitas pessoas boas na política e eu acho que é com esse olhar, né, poder fazer uma retrospectiva desses nomes, enfim, que vão vir, os novos que virão, né, e analisar bem, analisar as propostas e escolher, votar. Mas votar, senhora, muito consciente. Muito consciente. Né? E não se eximir, né? Exatamente, porque daí a gente fortalece o outro lado. Exatamente. Né? É isso aí. 11 horas e 4 minutos. Muito bom papo contigo, Janaína. Nossa, eu que agradeço o convite. Gostei muito da conversa. Eu não sabia que a gente ia esticar, ia ficar tão bom a conversa que já temos 1 hora de programa, né, Roberto? 11 horas e 4 minutos. No fim, não falamos de futebol. O Internacional ontem venceu o Cianorte por 2-0, primeira partida da Copa do Brasil. E tem a vantagem para o jogo de volta que vai acontecer lá no Paraná. Eu posso falar sobre futebol também? Pode. Não, só para lembrar aí aos nossos seguidores e seguidoras
que hoje está aí se formando a Liga Feminina de Futebol em Esteio, né? Que quem está à frente é a minha colega de trabalho, a Elisete. Então, assim, quem, né, que tem interesse, que tem um time que joga por hobby, né, por brincadeira, enfim, no final de semana, se organizem para participar do primeiro torneio, então, que vai ocorrer na próxima semana, aí, organizado pela Liga. Entre em contato, então, com a Elisete. A Elisete é no telefone, peraí que eu vou passar o telefone dela, para quem tiver interesse. Liga Esteiense de Futebol Feminino, a LEFA. Isso, a LEFA. O número da Elisete é o 99732-2439. Quem tiver interesse, então, quiser jogar, fazer parte de algum time, já tem um time formado, entre em contato com ela e participe da Liga também. Dia 11 de março, tá, na próxima semana, próximo final de semana, vai acontecer a Copa Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Isso, com um nome muito legal, né? Alusivo aí ao 8 de março, ao Dia Internacional das Mulheres, que marca aí o movimento de luta, né? Não é uma data comemorativa, de presente, enfim, porque acabou, né? Não se dá presente no Dia da Mulher? Eu acredito que é uma data que marca, né? É simbólica, que marca a luta das mulheres por direitos, né? Sim. O 8 de março ele vem muito disso. Né, o comércio, infelizmente, né, usa essa data muito para comercializar, mas né, a gente quer muito mais do que rosas, né? A gente quer os nossos direitos garantidos. E também o tema que traz a Liga, Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, eu acho que é excelente. Foi muito bem pensado, muito bem construído, e a proposta da Liga é muito boa, né? O trabalho é o esporte, né, em torno do esporte, mas eu tenho certeza que muita coisa legal vem por aí. A proposta da Liga é muito legal, uma pauta específica aí para as mulheres mesmo. É isso bem bacana. Prestigie, então. Se eu não me engano, ainda existem vagas para disputa, né? São equipes. Só é proibido atletas federadas, né? Sim. Que tem um vínculo com a equipe profissional. Então o resto estão liberadas as equipes, né, para participarem da Copa. A Copa Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser. Estou apanhando aqui do meu. Deixa eu tirar o som aqui, mas não consigo. Tá? Isso, a informação com a Elisete é o contato dela, né? Exatamente. O torneio Elisete vai acontecer Bandeira, lá no ginásio, Edgar né? Piccioni, na 24 de agosto. Vila Olímpica. Vila Olímpica, né? O ginásio municipal aqui, tá? Então, 11 de março, o pessoal prestigie, né? Isso, a partir das equipes, 16 vai estar muito legal esse torneio. Também, só para encerrar, né, o Roberto... às 16 horas é o congresso técnico. O congresso vai ocorrer no dia 10, no sábado, isso, né, à no tarde. Sábado. O torneio deve começar de manhã. Não tem ainda os horários, mas no congresso sai a tabela e tal, o número de equipes, mas é durante o dia. O que mais que eu ia dizer? Nós estávamos falando do futebol. Roberto, assistiu os jogos da Copa do Brasil? O Fluminense perdeu em casa para o Avaí, foi a grande surpresa da Copa do Brasil. Perdeu por 2-1, precisa vencer lá na ressacada, né? E o Palmeiras foi o único time brasileiro que venceu na Libertadores, né? Venceu o time do Júnior Barranquilla. O Vasco perdeu para o time do Peru, Real Garcilaso. E o Santos perdeu. O Vasco vai estrear semana que vem contra a Universidade do Chile. É isso aí, então. Já está liberado o programa do imposto de renda, né? Pessoal que quiser já pode entrar no site da Receita para o imposto de renda. Tá? Com o imposto de renda que tem até o final de abril para a entrega, né? A mordida do leão. E só para encerrar, no sábado o Neymar, que já está aqui no Brasil, vai fazer uma cirurgia. Falar em Neymar, né? Eu li alguma coisa que ele sofreu uma lesão ele é o maior devedor do imposto de renda. Está devendo também. Não é privilégio só dos meros mortais. Nós pobres trabalhadores. Os atletas. Os Sabe atletas que isso também. É uma coisa comum, os atletas de futebol, porque eles
eles recebem muito, né? Então eles fazem aquelas jogadas para não pagar imposto, né? Que o tributo acima de 15 mil reais já paga 27, 30%. Tu imagina uma pessoa que ganha um salário que nem o do Neymar, R$1 milhão, tu tem que pagar quase um quarto para o imposto de renda, né? Do salário. Então eles têm aquela jogada de fisco, pessoa jurídica, contrato de imagem, né? Então eles fazem as coisas, ONGs sociais. Isso, eles fazem institutos, né? Institutos. Lá nos Estados Unidos, lá existem vários institutos, porque eles têm isenção lá de imposto. Sim. Então aquele Instituto Jimmy Carter, o Instituto o Boy George lá, não é porque as celebridades têm a preocupação com a causa e tal, né? É também uma forma deles pagarem menos impostos, né? Aqui no Brasil a gente já deturpa a ideia, né? O pessoal já usa para fazer outra coisa. Mas a ideia inicial dos institutos, dos institutos lá que nasceram nos Estados Unidos era mais ou menos isso, para fazer filantropia e não pagar imposto. Sim. Né? É isso aí. 11 horas e 11 minutos. Agradecer, Jana, muito obrigado. Não, eu que agradeço. É um prazer, sempre um prazer. Convidada sempre que tu quiser. Tu tens as portas abertas aqui do nosso programa. Lembrando que a partir da semana que vem, nas terças-feiras, o Papo de Terça, às 17h30, com o Anderson Loureiro. Nós vamos fazer aquela tabelinha falando de assuntos da comunidade, né, dando uma ênfase geral para as notícias aqui da região e assuntos em geral, rede social, novela, Big Brother. Ai, não vou poder participar porque Big eu não assisto nada disso. Não, tô brincando, pior que eu não assisto. Eu não assisto mesmo. Prefiro escutar a nossa rádio. Às 20 horas, às 19h, estamos confirmando o horário, é 19h30 vai ser, o resenha esportiva. Legal. Mas vamos assistir. Vamos chamar nossos times, né? Exatamente. Femininos aí do município, esse novo espaço aí que a Liga está trazendo, né? Organizando as mulheres aí para o esporte. Convidar eles, convidar esse pessoal para vir aqui, né? Empoderar eles cada vez mais, né? De estar participando. Nas terças-feiras. E que nesse horário alternativo, até para a gente poder conciliar. Sabe que eu tenho dificuldade, Jana? De horários. Das pessoas, às vezes a gente convida. Sim, e as pessoas é difícil, querem né? O pessoal participar, trabalha. mas infelizmente não tem, né? Verdade. Acho que esse horário, né, da noite, acho que vai ficar bem acessível para os nossos convidados, né? É isso aí. Obrigado novamente, Roberto, valeu. Um ótimo final de semana a todos os ouvintes, né? E voltamos então na semana que vem. Bom dia, até semana que vem. Até semana que vem. Opa, até mais. Isto de tarde, então às 2h30, né? Isso, às 14h30. 14h30. Diversidades. É isso aí. Tchau para vocês. Tchau, tchau.